Olá, tudo bem com você que tem como signo solar, como seu ascendente ou sua lua, a constelação de Gêmeos. Tá tudo bem por aí? Eu espero que cada dia melhor. Este é um vídeo atemporal, então se você chegou aqui porque tem alguma mensagem, tem algum direcionamento para você. Se não me conhece, meu nome é Marisa. Eu estou aqui para evoluir junto com você. Então, vamos pedir uma meditação a partir do momento que você assiste a esse vídeo, para você estar trabalhando ali o seu inconsciente. E aqui diz o seguinte: se estiver cansado, esgotado, descanse. Dar um passo atrás pode ser uma boa estratégia para avançar em seguida. Então, aqui está dizendo, né, que às vezes a gente, nessa correria do dia a dia, a gente não dá importância porque o nosso corpo vem nos alertando, a nossa mente, né, a gente vai deixando para depois, mas os alertas estão aí o tempo todo, nosso corpo gritando, nossa mente também. Vamos ver o que o tarô da magia fala para nós. Vamos ver, concentra aí. E eu peço que você não esqueça de deixar seu like, porque é assim que as plataformas digitais entendem que a gente faz um trabalho de responsabilidade, com muito amor, né? Querendo sempre o melhor para todas as pessoas. E veio a carta da raiva. Estão com raiva, crianças? É a lâmina de número 16. E aqui está dizendo, se você está com raiva, defenda-se. Não há outra maneira de dizer isto. Pessoas na sua vida estão querendo queimar você numa fogueira. E talvez você não tenha dado algo que elas queriam ou não deixou que elas continuassem fazendo o que bem quisessem na sua vida. E por isso, elas estão tentando destruir a sua reputação. Tenha certeza que o seu nome ficará intacto. O silêncio pode ser efetivo, mas não é esse o caso agora. Fale alto e deixe-a sentir um pouco da sua raiva. Às vezes é preciso extravasar, sabe, Gêmeos? Guardar essa raiva não é legal, adoece, traz mal-estar, traz angústia, principalmente quando é por conta de uma injustiça. Então não permita, né, que essa pessoa ou essas pessoas lhe façam tanto mal. Vamos ver o que o tarô tem a dizer para você, Gêmeos. Primeira cartinha que vem aqui, ó. Cartinha do enforcado. É preciso ver a situação de uma outra forma. É preciso que algumas coisas sejam ditas e você tenha força para isso. Você tem o domínio das suas emoções, você sabe o que você quer. É necessário que você domine os instintos, é necessário que você domine as ilusões, principalmente, que você veja a realidade como ela realmente se apresenta, sem idealizações, sem construir castelos de areia, simplesmente vendo o que elas são, porque você está preso em uma situação que é como se você estivesse cego e amarrado, você não quer ver a verdade. A espiritualidade está lhe soprando o vento para lhe mostrar e você não está querendo respirar novos ares.
Você está vivendo numa situação aí de escuridão, de brincar com a realidade. Aqui existe uma comemoração a nível de... Vem aí, né? Quando você se libertar dessas amarras, vem aqui uma comemoração. Pode ser um relacionamento, um casamento, um contrato de compra e venda. Pode ser uma parceria, uma sociedade. Pode. Mas é necessário que você mude a forma como você vê o mundo. Eu vejo muitos geminianos iludidos, como se tivesse contando uma história para si mesmo, uma história de conto de fadas para si mesmo. E na verdade, esse conto de fadas não existe. É necessário que você reconte essa história, mas ao contá-la novamente, não esconda os fatos verdadeiros. É preciso que você tenha coragem para analisar com verdade aquilo que tem à sua volta. Eu vou afastar aqui um pouquinho para poder pôr o tarô cigano, tá? Olha aí, a primeira carta que vem, a carta da Torre, da espiritualidade, que é necessário desconstruir algumas situações, algumas relações e refazer. Tem coisa aí na sua vida que você está totalmente errado. Está construindo uma torre sobre um terreno que não é firme e que pode fazer ela ruir a qualquer momento. Olha a presença de ratos aqui, ó. Roendo sua alegria, sua saúde, sua estabilidade, tirando o seu sossego. O que mais, tarô? O que mais Gêmeos precisa saber? Seu caminho, os ratos estão atrapalhando, né, o seu caminhar. Vem uma bênção aqui na casa. Eita, nós. O fundo do tarô vem com a carta da estrela, uma carta bem kármica, né? Então vamos analisar aqui. A energia base desse jogo, o que está dando origem à sua pergunta, se você chegou aqui porque você tinha alguma intenção, não é isso? Então, essa carta aqui, ó, a carta da Torre, ela vem falando para você que a sua cabeça é o seu pior inimigo, Gêmeos. Que você está passando por um momento muito difícil. Pode ser uma perda, uma desilusão, algo que pode estar fazendo até um início de depressão, mas são pensamentos ruins e destrutivos, que a tua cabeça está aí o tempo todo revivendo. Você deve se concentrar em sua própria vida, ter energia para analisar e descobrir qual o caminho correto a seguir. Elevar seu autoconhecimento, orar e analisar bem as coisas que estão aí à sua volta. Se fortificar, ficar em equilíbrio para que coisas boas possam vir ao seu encontro. Na parte profissional, eu vejo você com tanto desejo de se realizar profissionalmente. E eu vejo que assuntos pessoais não estão permitindo isso. Você precisa pensar em si mesmo, em se priorizar. Talvez você tenha tudo aí diante dos seus olhos, mas você não está conseguindo enxergar ou está buscando por caminhos errados, sabe? É necessário que você redefina a forma como você vive. Como disse aqui o enforcado, ver o mundo de outra forma.
Nunca é tarde para recomeçar, a vida é sua, você dita as regras, eu sempre falo isso aqui. Eu vejo assim que alguma notícia, uma surpresa do passado vai provocar uma mudança interior muito grande em você. Vejo aqui também que o estresse e a raiva vem de longo tempo, tem uma pessoa mentindo para você, é uma pessoa muito falsa, sabe? E você precisa ter fé e seguir sozinho, deixar essa pessoa partir. Ela já não faz mais parte do seu caminhar. Você precisa procurar sabedoria e autoconhecimento, equilibrar a sua espiritualidade e deixar de ser manipulado e enganado. O tempo todo você está sendo manipulado e enganado. É preciso encontrar novas companhias. É preciso encontrar, sei lá, se afastar, sabe? Desse círculo, dessa pessoa que é complicada. Inclusive aqui fala de uma mulher do passado que retorna para sua vida, uma mulher muito boa. Vejo uma segurança, uma prosperidade espiritual depois de você se libertar dessa pessoa, gêmeos. É preciso se reequilibrar energeticamente. Eu vejo você mudando de casa. Vejo aqui você saindo de onde você está, indo para um bloco de apartamento, um condomínio, alguma coisa assim. Quando eu analiso essa coluna aqui, eu tenho como base energética a carta da âncora, que é uma carta que fala para mim em estabilidade, em segurança. Mas muitas vezes ela fala também de você tomar a iniciativa, de deixar aquilo que não soma mais na sua vida para poder o novo entrar no seu caminho. Você precisa se libertar das amarras. É como se você aqui estivesse vendo essa situação de cegueira, de amarração, sabe? Porque muitas vezes com medo de perder você fica sofrendo. E eu vejo que tudo vai melhorar se você desapegar dessa pessoa, dessa situação. Ela lhe traz muita instabilidade emocional, não te dá segurança, traz muito estresse, muito desgaste, muito choro e muita tristeza. E eu vejo você aqui preso numa armadilha, sabe, gêmeos? Muito triste essa situação aqui de quem tá nessa energia. Nessa outra energia aqui, ó, vem a carta das perdas. Um jogo pesado aqui, hein, gêmeos? E aqui fala em transformações, em novos começos e alguns de vocês com enxaqueca. Mas é uma enxaqueca de fundo nervoso, de contrariedade, sabe? Então, assim, é muito importante que você faça uma mudança de vida, abandonando tudo que te prende ao passado. Os momentos ruins devem ser só ensinamentos, tornar você uma pessoa mais forte, para que você possa ver flores mesmo depois dessa grande tempestade que você passou aí. Essa carta aqui me fala no âmbito da saúde, cuidado com açúcar, hora de fazer exame de rotina, cuidado com acidente causado por obsessor, tá? Presta atenção aqui no que você está fazendo. Aqui me diz também dessa questão da intuição tua aguçada que está bipando o tempo todo, mas você não quer ouvir. E aí você pode ter grandes perdas mesmo, grandes perdas. Inclusive eu vejo aqui uma mudança de trabalho por conta dessa perda. Então, assim, existem vários alertas aqui, só que eu digo que depois que tudo passar, vem uma transformação muito positiva, muito sincera, mas você na hora vai achar que a tua felicidade está acabando e não sei o que, aquele drama, mas depois você vai ver que vai ser muito melhor. Nessa linha aqui, vocês têm como base energética a carta da cigana, da mulher, da lady, como assim queira chamar. É uma carta que traz muitos desafios a nível emocional. Suas emoções estão tanto quanto que fragilizadas, tem alguém brincando com o seu emocional. E você está permitindo, né?
Então aqui me fala muito de uma mentora, de um anjo da guarda, de você acender uma vela, de você orar, de você se conectar. Quer lhe ajudar. Cuidado aqui com a mulher muito inteligente e manipuladora, viu? Ela se mete muito na sua vida. Mas assim como você é indeciso, né? Você ainda fica dando trela para esse tipo de conversa negativa. Nem eu sei te explicar por que você faz isso. Gêmeos é um signo tão inteligente, mas se deixa dominar por qualquer Zé Mané que aparece na vida. Parece uma dependência emocional. Nessa coluna aqui, vocês têm como base energética a carta da casa. A casa pode representar onde você mora, mas também pode representar o seu corpo, que também é uma casa, é o templo do seu espírito. É um presente que Deus te deu e que deve ser cuidado com todo amor e carinho. Então, assim, aqui fala da tua família de origem, é uma família espiritual, é ancestral, é uma família na qual você se sente bem, você se sente feliz. E aqui me fala também de você tendo uma realização. Então eu falo aqui que está aberto o caminho para aquisição de uma compra, de uma mudança para um novo lar com localização mais afastada, você buscando um novo rumo, até mesmo onde morar, se afastando de amizades perniciosas, de pessoas manipuladoras, tendo uma vida mais livre, sem tanta gente de olho, sem tanta gente dando pitaco no seu caminhar. Tá precisando, sabe, Gêmeos, desse ar novo, e você tem força para se libertar de tudo isso. Deixa eu ver aqui no tarô Zen de Osho. Deixa eu ver onde é que ele está aqui. Tá aqui. Vamos ver o que Osho tem a dizer para você. Qual a palavra que Osho traz para clarificar essa leitura? Gêmeos. O que precisa aqui para clarificar essa leitura, Gêmeos? Ó, mandou 2 cartas, estão vendo? Virou 2 não, vieram 3. Caiu aqui no meu colo. Vamos ver o que o tarô Zen de Osho tem a dizer para você. A fonte, possibilidades e harmonia. A fonte diz assim: estar com os pés no chão ou centrados é o que você necessita nesse momento, Gêmeos. É quando você dá início a um trabalho criativo. Aí sim você está se sintonizando com o universo. Essa fonte está dentro de cada um de nós, como um sol, tá vendo? Ó? Como um sol pessoal, individual, que proporciona vida e alimento. Então, você deve sim se conectar, se inspirar. E não ficar, se sentindo derrotado por uma finalização. Você precisa mesmo deixar de lado a sua cabeça emocional e se voltar para a sua consciência. Você talvez não tenha noção do tanto que você é capaz e o tanto que você é inteligente. E você não se dá conta da sua eternidade, da sua sabedoria, da experiência. Você precisa se conectar à fonte primária, Deus. Transformar toda esta energia de amargura, de tristeza e desilusão em luz e amor, em uma vida maior, melhor, em compaixão, em criatividade. Você tem que aprender que você não depende de ninguém para ser feliz. Você tem um potencial e esse potencial ele tem que ser colocado para trabalhar a seu favor.
Depois você tem aqui a carta das possibilidades. Aí você vai dizer que possibilidade, porque Gêmeos, quando tá no lado negativo dele, ninguém aguenta, né? Só vê coisa ruim. Então, assim, essas possibilidades, a tua mente tem que aceitar qualquer fronteira, qualquer coisa que você tenha que transpor. Pensar assim, o que tem depois do rompimento dessas amarras e dessa cegueira? O que eu vou encontrar olhando o mundo de uma forma diferente? Porque você não deve se contentar com isso que você já tem. Aqueles que se contentam com pouco permanecem pequenos. Então são pequenas alegrias, pequenos êxtases, pequeno tudo. E você não tem necessidade disso. Porque essa escassez, essa pequenez que você está vivendo, é uma imposição que você fez à sua própria liberdade. Porque as suas possibilidades são ilimitadas, o seu potencial é sem limites. Então, o que fazer para encontrar essa harmonia? Eu digo para você ouvir seu coração e agir de acordo com ele. Qualquer que seja o risco. Ser simples é difícil porque custa tudo que você tem. É preciso perder tudo para ser simples, porque por isso é que as pessoas optaram por ser complicadas e se esqueceram de como ser simples. No entanto, apenas um coração simples pulsa de mãos dadas com Deus. Só um coração simples canta com Deus em profunda harmonia. Para chegar a tal ponto, você terá que encontrar o seu próprio coração, o seu próprio pulsar, o seu próprio ritmo. É necessário relaxar, meditar e sintonizar. Olhem para esta figura aqui, vou até erguê-la. Olhem para esta figura. Uma sensação de plenitude, espelha doçura, delicadeza. O golfinho está indo em direção ali ao terceiro olho. Então é quando, né, a inteligência se manifesta, que você estabelece a conexão com seu coração e com Deus, e a partir daí você pode mover o mundo. Seja mais gentil, mais receptivo, porque logo ali a alegria está te esperando na virada da esquina. Então, Gêmeos, uma leitura muito profunda sobre mudanças e sobre aceitação. Eu espero que você tenha gostado, que você comente, que você se inscreva e principalmente que você compartilhe. E eu peço a você que agradeça junto comigo, porque a gratidão é uma virtude que poucos possuem, mas não é aquela gratidão dizer gratidão não, gratiluz não, é aquela que vem do fundo do seu coração. E eu agradeço a Deus, aos mestres da luz, a esta egrégora cigana maravilhosa. Agradeço a você que esteve comigo aqui até este momento. Que nós saibamos parar, refletir e sermos felizes acima de tudo. Gratidão, gratidão, gratidão. Não tenho palavras para agradecer por todo o apoio, carinho e amizade que cada um tem por mim. Vocês são especiais e eu os amo muito. Gratidão, gratidão, gratidão.